O Brasil tem hoje 45 mil crianças e adolescentes alojados em abrigos, e destes, 5.400 estão no Cadastro Nacional de Adoção. Cerca de 29.300 inscritos têm interesse em adotar, mas apesar do número de pessoas ser mais de 5 vezes maior que o de crianças em busca de um novo lar, requisitos como idade, sexo e cor da pele limitam o quadro da adoção, o que deixa muitos menores sem perspectiva de encontrarem uma nova família. 81% aceitam crianças da cor branca, 61% aceitam crianças na cor parda, 34% aceitam crianças da cor negra, 82% aceitam apenas uma criança, então se tiver irmãos ela não recebe em adoção. E quando nós vamos para a idade, nós vamos perceber o quê? Que quando a criança tem 5 anos, eu tenho 9% dos cadastrados que aceitam. Quando ela tem 6 anos, já cai de 9% para 3%. 7 anos, 1%. De 8 anos em diante, esse percentual é de menos de 1%. Então, se eu somo a etnia, cor da pele, com a questão do grupo de irmãos e a idade, eu tenho a explicação do porquê eu tenho tantas crianças hoje sem nenhuma perspectiva. A cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, tem 2 abrigos para menores, o Lar Nova Esperança e o Lar da Criança Irmã Júlia. Para tentar amenizar o quadro de abandono de alguns jovens, esse juiz desenvolveu o Família Hospedeira. O intuito é restabelecer o convívio desses menores com a sociedade. Está habilitado para a família hospedeira aquele que não consegue ser inserido na sua família novamente e que, não só por esse motivo, mas por outros motivos, tenha que continuar por um período maior, abrigado na instituição. Começa com a questão da idade. Às vezes a criança tem problemas de saúde e essas crianças, então, não são procuradas pelos casais adotantes. O juiz vai, então, ao Cadastro Nacional de Adoção para verificar se existe algum pretendente que aceite uma criança ou adolescente com aquele perfil, para colocar, então, em adoção. Superado isso, ficam, então, as crianças e adolescentes sem perspectiva nenhuma. O trabalho, o projeto visa esse grupo de crianças e adolescentes, fazer algo para garantir o que é direito deles. Eles têm direito a ser criados em uma família. Eu entendo assim que é primordial, esse contato e essa referência para esse garoto, para essa criança. Um garoto de aproximadamente 8, 9 anos, veio para cá de uma família disfuncional, tinha um caso grave de encoprese, ele não tinha um controle esfincteriano anal, então ele tinha dificuldades. E tão logo ele veio para cá, uma família hospedeira, um casal, apadrinharam ele e num curto espaço de 1 mês, houve uma remissão completa da encoprese dele. Ele se tornou uma criança saudável, ficou livre daquela condição, e foi primordial para ele. Então traz um impacto social para a criança, traz um impacto para o desenvolvimento dela. O padrinho ele se torna uma referência para essa criança que vai nortear o desenvolvimento dela. Um levantamento feito em 2008 concluiu que haviam 43 crianças acolhidas na cidade e 15 com perfil para o projeto. Já em 2012, o número de abrigados caiu para 29, com apenas 6 inclusos no Família Hospedeira, além de ter gerado 9 adoções tardias, que é quando a criança tem mais de 3 anos de idade. O objetivo é divulgar o programa para que ele seja aplicado em outros municípios do país. Como vimos que o resultado foi muito significativo e que é realmente um instrumento eficaz, esse projeto então passou a ser divulgado. Esse projeto foi informado ao Conselho Nacional de Justiça, que estava havendo um concurso nacional de projetos na área de infância e juventude. E no ano de 2012, ele se sagrou vencedor do concurso nacional feito pelo Conselho Nacional de Justiça. A partir de então, ele ganhou uma divulgação ampla. Com essa divulgação, nós já temos outras comarcas do estado de São Paulo e até no estado de Santa Catarina, que passou a replicar o projeto. Este é o caso de Moisés e Estela. Há 4 anos, a psicóloga tinha a intenção de visitar um lar de crianças e, ao entrar em contato com a instituição, tomou conhecimento do projeto. Quando eu fui ao lar e
olhei para ele e a gente reconhece, não é? Na verdade, eu não conhecia o Moisés, eu o reconheci no momento que eu o vi. Então, eu não consigo explicar. Foi um sentimento que surgiu ali naquele momento. Desde os 9 anos morando em um dos abrigos da cidade, Moisés começou a conviver com a Estela quando tinha 14 anos. E hoje, aos 18, sabe reconhecer a importância dos conselhos que recebeu de sua madrinha. Ela sempre me ajuda, olha, faça isso, correto, essas coisas, que é pro seu bem, para você ter um futuro bem legal lá na frente. Mesmo não tendo adotado Moisés, Estela o vê como um membro da família. Preparou um quarto em seu próprio apartamento para que o jovem pudesse ficar quando quisesse e carrega uma lembrança dele o tempo todo. Aqui, dentro da carteira, junto com a foto dos filhos. Ela diz que encontrou no Família Hospedeira uma oportunidade para continuar a praticar uma realização pessoal, a maternidade. Os meus filhos já são grandes e já saíram de casa. Eu tinha um tempo disponível e se você me perguntar a coisa que eu mais gostei na minha vida até hoje foi de ter sido mãe. Então eu senti que no meu caso a maternidade era abundante ainda em mim. E então eu achei que cabia ainda mais uma pessoa e fui ao lar, conheci o Moisés e imediatamente nós começamos aí essa relação, essa bonita história de vida. Essa relação que a convivência proporciona pode gerar um laço afetivo mais forte entre as partes. Em alguns casos, a adoção, que a princípio não era uma ideia clara, torna-se uma realidade. Não há uma obrigação da família em receber definitivamente essa criança como guardiã e muito menos com adoção. Mas o certo é que a convivência pode fazer surgir e a descoberta de laços de afinidade, afetividade e o amor. Somente quando o amor surge, o amor verdadeiro, é que a adoção deve ser encaminhada. O que realmente chamou a atenção da gente com esse projeto foi a adoção de 3 irmãos. Primeira coisa, a adoção de 3 irmãos já é uma raridade. A gente conseguir pessoas que se preocupem em não separar a família, né? E além disso, os irmãos eram quase que adolescentes, o que torna ainda a situação muito mais diferenciada das outras. Carla e André adotaram a Patrícia, o Gabriel e o Eliano há 2 anos. O casal é voluntário de uma instituição de apoio social que a Patrícia também frequenta. E foi lá que tiveram o primeiro contato. E ali, aos poucos, foi aumentando a amizade, ela foi me contando a história da vida dela. E então eu passei a frequentar o lar. Conheceu todo o pessoal que eu gostava também, que são as tias de lá. Conheceu meus irmãos, então foi assim, ela que se interessou, assim, quis vir, assim, tipo, me conhecer melhor, assim, e eu conversava também. A Carla tocou no assunto da adoção, no interesse de conhecer melhor a Patrícia e, quem sabe, de vir a adotá-la no futuro. Então nós fomos buscar informações no lar onde ela estava morando e ali soubemos que o caminho melhor, o caminho para que a gente fortalecesse os vínculos afetivos, conhecesse melhor a Patrícia, seus hábitos, seus gostos e ver se haveria compatibilidade, seria esse projeto Família Hospedeira, porque ele permitia a saída autorizada da Patrícia do lar. Logo no começo, a Patrícia já tinha muita intimidade com a pequenininha, né? Com a nossa filha, que na época tinha 2, 3 anos, né? E então foi tudo muito natural. Quando ela começou a vir aqui pra casa aos finais de semana, já tinha o lugar dela, o quarto dela, super à vontade. E os irmãos, na verdade, eles tinham uma relação com outros padrinhos, né? Que levavam. Então nós não queríamos interferir nessa relação. Depois eles acabaram se afastando desses padrinhos e ficaram sem ninguém, né? E aí, então, por que separar, né? Então vamos juntar e passamos a trazer os 2 também, de final de semana. A exemplo da maioria das pessoas que querem adotar, o casal a princípio pensava em um bebê. Mas após conhecer a Patrícia e os irmãos, o relacionamento entre eles fez com que a ideia em adotar 3 adolescentes surgisse de forma natural.
Acho que todo mundo que pensa em adotar nem sabe da possibilidade de adotar outra coisa que não um bebê, né? Sempre vem a ideia do bebezinho, né, abandonado e tudo. Mas aí quando você vai conhecer um lar, você vai vendo essa outra realidade. Então era ignorância nossa, né, do que é a realidade de um lar. Tem um bebê para 10 crianças e jovens, né? E aí você vai vendo que às vezes é muito mais fácil você se sentir afim, né? Ter afinidade com alguém mais velho, que já tem os seus valores, que já tem uma personalidade formada, que você consegue conversar de igual para igual. Aquele medo que as pessoas imaginam de adotar um adolescente, de repente vem rebelde, vem com os valores todos diferentes do nosso, ele não se concretizou, porque era como se nunca tivesse sido separado, assim, como se sempre tivesse sido junto. Não são muito parecidos os valores nossos, os gostos, os costumes. Então,